Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro Direito Criminal ao Vivo do ano 2020. E hoje nós temos aqui um programa mais uma série que nós fomos até Porto Alegre entrevistar um convidado mega sensacional. Nesse primeiro episódio do ano, trouxemos para vocês Fábio Dávila, que é com certeza um dos maiores professores, maiores advogados do Brasil, e eu tenho a honra de ser orientada por esse grande professor aí no doutorado. Então já alerto que eu apenas larguei a minha tese, professor Fábio, para vir aqui apresentar esse programa para vocês. Espero que vocês gostem tanto quanto nós gostamos. Um brinde? Um brinde à Tese Marion também. Se Deus quiser. Muito bem-vindos, ou melhor, muito bem-vindo a mais um episódio de Direito Criminal ao Vinho, e hoje é um episódio fora de Curitiba, aqui em Porto Alegre, e com uma pessoa mais do que especial para todos e ainda mais especial para mim, que é o meu orientador do doutorado, o professor Fábio Dávila, aqui da PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e vai conversar um pouquinho conosco sobre direito e tecnologia. Antes da gente começar, quero agradecer imensamente que o professor tenha disponibilizado um pouquinho do tempo, sei que a agenda é bastante apertada, né, para que a gente conseguisse então conversar um pouquinho aqui no seu escritório. Obrigada, professor, por mais isso, por mais essa gentileza. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse projeto, que é um projeto não só criativo, mas também genial em todos os sentidos. Obrigada, professor. Então, a primeira pergunta é: como que a tecnologia hoje ela afeta o direito penal, começando mais para a parte do direito penal material? O que você vê, assim, através dos seus olhares, quais são esses principais pontos de afetação? Bem, eu diria o seguinte, eu penso que a tecnologia hoje tem mudado a forma de nós estarmos no mundo, né? Portanto, não é apenas algo que afete o direito penal, afeta a nossa forma de viver a vida, a forma como nós vemos o outro e a forma como nós vemos a nós próprios. Ou seja, é algo que, por mais que nós quiséssemos imaginar um tempo atrás, seria difícil, né, ter uma ideia de como isso teria, digamos assim, a densidade que hoje tem. Se nós pensarmos efetivamente o que nós vemos hoje na relação entre ser humano, entre a sociedade e a tecnologia, é que as pessoas passaram não só a reservar um tempo enorme da sua vida, o dia de qualquer ser humano hoje ele é dividido entre muitos afazeres, mas uma grande parte desses afazeres são concentrados em aparelhos, em tecnologia, dedicado numa relação com, portanto, a tecnologia nas suas múltiplas formas. Não é? Então, se não só as nossas memórias hoje estão nos nossos celulares, nos nossos computadores, as nossas fotos, os nossos registros, os registros mais íntimos, os registros festivos, os registros tristes, a nossa vida passa a ter uma espécie de história contada e registrada por meios tecnológicos. Né? O próprio timeline, né, do Facebook é muito interessante, porque algumas pessoas, claro, há de tudo nesse mundo, né? Desde aquelas pessoas que têm um uso moderado, aquelas que fotografam e registram todas as suas refeições. Há de tudo. Mas, digamos, pegando um uso moderado disso, hoje a gente pode reproduzir quase o ano de uma pessoa de uma maneira muito fidedigna, só buscando os dados que essa pessoa lança no Facebook, Instagram e outros elementos. E não é apenas um lançar, não é apenas uma exposição desta vida. A pessoa lança uma imagem e espera que essa imagem vai produzir nos outros. Há uma expectativa de reação daquela imagem. Né? De tal forma que hoje se identifica alguns problemas, portanto, alguns transtornos psicológicos, psiquiátricos até mesmo, em crianças, adolescentes, relacionados a uma espécie de bullying, que é um bullying de não curtir, um bullying por omissão, ou seja, pessoas que são ignoradas, né? Crianças que são ignoradas, que postam alguma coisa e simplesmente ninguém curte. Isto cria uma espécie de isolamento, não é? Essa criança se sente não pertencente a um grupo, e isso passa a afetá-la, produzir depressão, produzir uma série de transtornos, e nós estamos lidando com uma coisa que até há pouco tempo atrás simplesmente não existia. Então,
Então, na realidade, essa tecnologia ela invade a nossa vida, não apenas de uma forma assim muito, digamos, íntima, né? Afetando registros, afetando a forma como nós nos relacionamos com o outro, as nossas expectativas de ser reconhecido, porque, de um certo modo, todos querem algum grau de popularidade. Né? As pessoas esperam que aquilo que elas dizem e aquilo que elas fazem seja bem recebido pelos outros. Né? E aí, portanto, os cumprimentos e portanto, também a relação que daí surge. Mas também essa pessoa é inserida num mundo em que o emprego dela passa a estar em risco em função da própria tecnologia, a empregos e a trabalhos, a atividades que estão desaparecendo. Né? E isso afeta e produz muita ansiedade. Né? Muitas pessoas que simplesmente não sabem se a profissão dela estará ainda existente daqui a 10 ou 15 anos. Isso não é ficção científica, isso é algo real. Né? Isso produz muita insegurança. Né? Ao mesmo tempo que também existe uma corrida por uma contínua atualização. Nós sentimos, eu particularmente tento me atualizar, mas eu me sinto sempre um outsider, né? Porque enquanto há pessoas que dedicam um enorme tempo nisso e conseguem continuar a atualização, mas a um custo brutal, se atualizam a um custo brutal, a gente que tem muitas outras atividades tradicionais, digamos assim, estamos sempre correndo atrás da máquina. Né? Isso sem contar, evidentemente, a própria economia, né? Que muda, etc. E o direito penal, o que tem a ver com isso? O direito penal ele regula as relações, né? As relações entre seres humanos. Se essas relações mudam, o direito penal também tem que mudar. Né? Se por um acaso hoje o dinheiro já não é mais em papel, não é mais em ouro, não é mais físico, é um dado, né? A proteção dos dados se torna como um grande problema, né? Econômico do nosso tempo. Ou seja, eu tenho que proteger os dados que estruturam a economia de um país. Hoje tudo são dados. Não é? Daí, muito bem, tu tens um grande sistema magnífico, etc., funcionando bem, ok, daí surge uma criptomoeda que circula à margem desse sistema. Né? Nós temos toda a situação envolvendo a OECD, né, onde os países tentaram, de certo modo, controlar a circulação de capital no mundo, a abertura do sigilo bancário, aquela coisa toda, etc. Para quê? Para combater o tráfico de armas, combater o tráfico de drogas, por meio do chamado follow the money. Né? Muito bem, ok, parecia que se estava avançando, até que surge uma criptomoeda e formas de circulação do capital que não passam pelos bancos. Isso parece uma brincadeira. Né? E não só isso se dá dessa forma, como também os bancos passam a não ser mais atrativos sob uma perspectiva de investimento. Então também há uma fuga de capital. Né? Então, sob uma perspectiva da proteção do sistema financeiro nacional, da economia, da intimidade das pessoas, né? Da proteção do patrimônio das pessoas, a tutela também da honra das pessoas. Né? E isso sem falar, né, eu não quero fazer uma fala muito longa, mas isso sem falar aquilo que seria a cereja do bolo, né, de tudo isso, porque até então tudo isso existe sem que nós tenhamos inteligência artificial. Eu penso que a cereja do bolo é exatamente isso, a inteligência artificial. Não só pela possibilidade de fazer gestões de vários tipos e vários âmbitos, que é algo realmente que impressiona e afeta o mercado de trabalho, porque não há dúvida que a inteligência artificial é muito mais eficiente do que a atividade humana em certos âmbitos, não há dúvida disso. Não. Mas afeta e vai afetar a nossa vida de maneira muito importante quando essa tecnologia ela for versada na forma de robôs domésticos. Né? Aqui nós temos realmente um impacto ainda não apreciado, não apreciável no que diz respeito às relações entre indivíduos. Por quê? Porque uma das características mais marcantes da nossa forma de ser no mundo, dos nossos seres humanos, é a empatia. Né? E nós temos empatia com os seres humanos. Ou seja, há elementos que marcam a ideia de empatia. Quando eu transformo um robô num humanoide e dou a esse humanoide elementos aptos à empatia, eu posso me afeiçoar ao robô. Isso não é ficção científica, isso é algo real. Eu posso me afeiçoar um robô, eu posso ter um robô como um grande amigo, eu posso ter um robô até mesmo como amante. Aquele filme, né? Tem um filme que é sobre isso, que se apaixona pela voz. Exatamente. É uma sensação. Que é sensacional, né?
né? E que de certa forma explora, mas assim são drops de uma realidade que vai para muito além disso. Né? Há um caso, conto rapidamente, de um conto de um advogado criminal de Berlim, alemão, né? Ele é escritor também, escreve contos, etc. Ele narra uma situação em que o sujeito perde a esposa, né? E muito solitário, ele acaba descobrindo que existem bonecas, né? Bonecas perfeitas, ou seja, assim, é um ser humano em todos os sentidos. E ele encomenda uma boneca, porque ele não quer se relacionar com mais nenhuma outra mulher depois que a esposa faleceu. E ele encomenda essa mulher, essa boneca, e passa a ter uma vida, ele vai trabalhar, volta ao trabalho, mas a vida privada dele é com essa boneca. Até aqui, estranho, mas ainda nada diferente, digamos, daquilo que se poderia imaginar. Mas aí vem o interessante do conto. O que acontece? Esse sujeito mora num apartamento, e tudo que acontece na sala dele é visto por vizinhos. E esses vizinhos veem isso, e como uma espécie de brincadeira de mau gosto, invadem o apartamento e violentam a boneca. Só que ele tem o impacto desse fato, para ele, é como se tivesse violentado uma filha, uma esposa, e ele faz o quê? Ele vai e mata o sujeito. Então isso mostra assim, desdobramentos curiosos, né? Que não estão diretamente ligados àquilo, mas que são decorrências de novas relações de afeto, que muito provavelmente se darão, e de certo modo já se dão em alguma medida, com máquinas. Né? Prof, estava agora você falando, e eu estava pensando durante a tua fala, que, claro, essa tecnologia vai gerar novas tipificações, novas criminalizações, isso a gente vem pensando, mas ninguém tem falado em novas sanções possíveis em razão dessa tecnologia, fora a questão de, claro, por exemplo, o monitoramento eletrônico, não nesse sentido, mas, por exemplo, será que a gente vai chegar num ponto em que numa interdição temporária de direitos, o sujeito vai poder, por exemplo, ficar 2 anos sem Facebook, Instagram, qualquer tipo de aplicativo, porque a gente tem, por exemplo, briga de torcida, o cara fica sem poder ir ao estádio, né? Então, assim, não me surpreenderia muito que daqui a pouco tivesse uma pena, né, restritiva de direito, de interdição temporária de direitos, de não acesso, por exemplo, ao sujeito que comete crimes através da tecnologia ou algo assim, né? Isso parece que faz todo sentido. Eu nunca havia pensado nisso, para ser muito franco, né? Mas faz todo sentido na medida em que hoje se fala em direito fundamental ao acesso tecnológico, né? Até porque se a sociedade é tudo isso, como uma pessoa pode ficar alheia a tudo isso? Né? Ou seja, como ela pode se desenvolver, já que nós vivemos num país que tem diferenças muito grandes, de pessoas muito pobres, né? Como é que eu posso esperar que uma pessoa humilde, né, que não tem condições de suportar, porque isso tem custo, né? Suportar esta inclusão, digamos assim, digital, como é que eu posso esperar dela que ela participe desse mundo? Esse é um ponto fundamental. Obviamente que, dentro dessa mesma lógica, impedir que uma pessoa tenha acesso eu não digo só a redes sociais, mas acesso à informação via digital, de um certo modo, quase colocar ela numa solitária. Sim. Né? E tendo em conta a velocidade dos fatos da transformação social hoje, tu isolar uma pessoa por 1 ano, né? Isso tem uma dimensão muito diferente, e que seria o mesmo fato ocorrido há 5 ou 10 anos atrás. E o isolamento de 1 ano de um cidadão hoje, isso é um impacto brutal no que diz respeito ao entendimento do mundo. Pela aceleração do mundo, o cara perde muito. Às vezes uma semana, né? A gente não sabe mais o que está acontecendo. Se no você Brasil, fica uma semana viajando. Exatamente, mas uma semana no Brasil você perde. Professor, e você falando aqui, me veio na cabeça o Chernobyl. Por quê? Na tua obra mesmo, da ofensividade, e os penalistas sempre apontaram talvez o Chernobyl dentro da sociedade do risco como um divisor de águas nessa necessidade do direito penal se livrar um pouquinho daquelas amarras do direito penal clássico em que você via a pessoa morrendo e você perceber que as condutas humanas estavam gerando consequências que se expandiam pelo tempo, né? Até não sei se surgiu a série Chernobyl, que é uma coisa assim que choca, né? E você vê, teve uma reportagem que ainda tem as consequências até hoje. Você tem lá milhares de pessoas sofrendo as consequências de erros que foram cometidos enfim. E aí, o direito penal hoje, ele, assim, dentro dessa questão da tecnologia, a dogmática, ela está preocupada, vai ter como tratar dessas situações sem expandir demais ou garantindo as amarras que a dogmática dá para o poder punitivo do Estado, não vai ficar uma coisa muito... O Estado não vai pegar para si um controle muito grande e acabar
sendo mal sucedido e aí o direito penal perde essa legitimidade? Na tua pergunta, na verdade, são mais de uma pergunta, e são perguntas complicadas, né? E, assim, eu acho que tem duas coisas aqui importantes. Primeiro, eu estou quase com uma mãe de nada, sou um problema futurista aqui, né? Primeiro, a questão dos riscos ambientais que marcaram o século passado no que diz respeito a esse novo século. Ou seja, a questão do Urschbeck, a questão da sociedade do risco, os riscos ambientais, que foram realmente um catalisador de muitos crimes e de novas políticas, etc. Isso foi, eu acho, uma marca do século passado. Acho que ainda os riscos ambientais, nós estamos vendo isso no Brasil hoje, isso é algo evidentemente de enorme importância, etc. Mas pensando em termos de futuro, tá? Eu acredito sinceramente que a tecnologia, da forma como ela tem se projetado hoje, ela vai minimizar riscos ambientais. Ou seja, os carros autônomos serão carros elétricos, serão carros menos poluentes. A forma de vida será uma forma de vida menos poluente. No meu juízo, nós vamos reduzir um pouco os riscos ambientais. Eu acho que o problema do medo e do risco não é tanto mais naquela conformação do século passado. Nós viveremos, acho, outros riscos. Mais riscos ligados à tecnologia, à guarda de dados, à segurança, à privacidade, à vigilância, à circulação de pessoas. Eu acho que esse é um outro nível de risco. Os riscos continuam existindo porque viver é correr riscos. Né? Viver é correr riscos, isso é um ponto fundamental. Né? E não há liberdade sem perigo. São faces da mesma coisa. Né? Ou seja, quanto mais liberdade eu dou, mais responsabilidade eu entrego, porque maior o risco. E, portanto, as consequências da decisão de cada um. Então, isso é uma obviedade. Né? Mas, portanto, eu acho que são novos riscos, são novos, portanto, perigos. São conceitos que não são idênticos, mas aqui não interessa. Que isso, eu acho que estão no horizonte desse novo mundo. Tá? Agora, o que tu traz é um outro problema. Qual é o papel do direito penal nisso? E isso me preocupa. Por que preocupa? Porque a gente sabe que a história não é cíclica, como alguns pensam, a história é elíptica. Né? Ela volta, mas ela nunca está no mesmo lugar. É uma elipse, portanto, ela volta, mas ela nunca está no mesmo lugar. Mas os problemas se recolocam. Eles estão sempre se recolocando. Casualmente, eu estava ontem com um arqueólogo, um senhor, enfim, muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, e a gente estava recordando também uma conversa com um arqueólogo que enfim, explorava o Egito, que eu tive a oportunidade de conhecer na Alemanha. Ele dizia que o que mais impressiona na história é que os problemas humanos são exatamente os mesmos. Só mudam o contexto. Só muda o contexto, mas exatamente os mesmos. Mas o que eu acho que interessa aqui, Michel, é que eu penso que há dois movimentos que não estão claros hoje. Se nós teremos estados mais fortes na lógica de, portanto, grupos, como é o caso da União Europeia, né? Portanto, os estados que se unem, né? E, portanto, formam, portanto, autoridades supranacionais, e, portanto, com poder de regulação maior. Né? Ou só seremos estados mais fracos, porque nós hoje estamos vivendo um renascimento do nacionalismo e uma série de problemas nesses blocos, digamos assim. A gente não sabe, portanto, como é que as coisas vão correr, como é que o mundo vai estar no futuro. Pode ser que a gente venha enfrentar um novo processo de fragmentação desses blocos. Isso não é uma coisa clara. De outra parte, o que eu digamos assim, acredito. Né? A tecnologia e o desenvolvimento tecnológico tem colocado, por um lado, uma pulverização de novas ideias no meio dessas startups, né? Que é uma coisa muito legal, etc., pequenas empresas, etc. Mas o domínio da tecnologia demanda muito capital. E isso coloca, naturalmente, gigantes no mercado. Né? E a tendência é que, quanto mais isso se aprimora e mais custoso ele fica, mais isso demanda investimento, menor é o acesso para pequenos nessa economia. Ou seja, nós estamos caminhando, meu modesto juízo, para um mundo em que haverá uma concentração de poder em grandes grupos. Né? Como os Estados vão regular isso? Né? A questão de se haverá cartel, nem é o caso. Eu acho que efetivamente é a figura de grandes empresas, poderosíssimas empresas, e o que nós podemos esperar delas em relação a uma prática de consumo. Né? Se nós vamos ter ainda uma prática que vê o consumidor e vê a sociedade numa lógica predatória, que marcou o início do capitalismo, mas que não é necessariamente, nós falávamos isso em Curitiba há uns meses atrás, não é necessariamente a única forma de ver, e também essa nova geração tem
sido marcada por um repensar disso, ou seja, tem se dito efetivamente que hoje essa lógica do homo econômicos, né, da pessoa, do empresário que quer lucro, só conta com lucro, isso não necessariamente é algo que possa pautar práticas, digamos, de mercado futuras, eu não estou mais vendo assim, mas na lógica do caring economy, de uma lógica mais solidária. Se isso for assim, esses grandes lucros não vão ameaçar, não serão necessariamente uma ameaça. Agora, se nós partimos do pressuposto de uma lógica predatória, de concentração de renda e que só isso que conta, acho que nós teremos um problema, porque eu não vejo os estados aptos a enfrentar isso. Até porque tem uma dimensão de coisas que não se alcança. Veja os escândalos das últimas eleições, os desrespeito a informações, etc. Isso está no espaço invisível para o Estado. Né? Por quê? Porque é altamente, digamos assim, eu não digo complexo, mas o refino de tecnologia coloca isso num lugar inacessível. Né? Então eu acho que isso é um problema. Se o direito penal, nesse choque de interesses, terá efetivamente capacidade de ofertar um controle, eu não digo que algum controle sim vai afetar, né? Mas eu digo um controle compreensivo, né? Que não deixe escapar ninguém, né? Porque, da mesma forma que falamos de criminalidade econômica no século passado, nós estamos pensando em donos de empresas, mas esses donos de empresas do século passado não são hoje as pessoas que efetivamente detêm poder. O poder mudou. E alcançar essas pessoas, eu penso que é muito diferente do que um caso Madoff do século passado. São coisas muito diferentes. Né? Aqui nós estamos falando de outras estruturas, outros tipos de estrutura de empreendimento, de capital. Professor, eu sei que você se debruça normalmente no estudo do direito penal material, principalmente dogmática, mas também você advoga, tem um dos melhores escritórios de advocacia aqui em Porto Alegre. Então, no teu exercício da advocacia, você já se deparou com alguma situação diferente relacionada à tecnologia e, por exemplo, meios probatórios? Como é que você vê essa situação dessas tecnologias mais para o âmbito do processo penal? Eu acho assim, aquilo que existe mais concreto hoje, e não é de hoje, já tem algum tempo, né, é o uso da tecnologia na apuração da prova, né, principalmente na fase policial. Né? Nós temos a Polícia Federal, né, usando inteligência artificial na coleta de dados. Isso é uma realidade, pois é uma grande operação, nós temos aqui a apreensão de inúmeros computadores, etc. Isso aqui coloca, assim, bilhares de elementos a serem avaliados. Né? Então, como é que se enfrenta isso? Como é que se consegue apurar e encontrar desvios? Onde é que está isso no meio da educação? É uma loucura, né? Então, agora, se tu larga isso para um computador, um Sherlock, né? A IBM tem dele, nós temos o Brasil, a Polícia Federal brasileira também já tem o seu, tem algumas, eu tive uma situação em Palmas, que a Polícia Federal lá estava trabalhando com, portanto, algo desenvolvido pela própria Polícia Federal. Portanto, existe já recursos alternativos para lidar com a análise desse material. Isso é bom, por um lado, de eficiência da polícia, etc., mas é muito complicado por outro. Por quê? Porque eu não tenho isso. O advogado não tem acesso a isso. E quando a polícia ela busca elementos para comprovar uma suspeita de crime. E deixa escapar uma série de elementos que poderiam dizer exatamente o oposto. Não é? E como é que fica isso? Você falou isso porque a gente está agora investindo na questão da investigação defensiva, a OAB, preocupada com isso, mas mesmo assim a gente vai continuar sempre atrás, né? Tem essa sensação que a gente está sempre correndo atrás, porque aí o Estado tem toda essa tecnologia que a gente no escritório não vai nunca conseguir suprir. E o réu tem as condições de chegar perto de conseguir fazer uma contraposição probatória. Claro. Né? Claro. Dentro da questão financeira que envolve isso. Professor, uma última pergunta antes que a gente entre no último quadro do programa, que aí é uma coisa mais pessoal, um interrogatório pessoal para você. E ainda em relação à tecnologia, a gente comentou que tem algumas pessoas que estão um tanto angustiadas, que talvez a tecnologia, a inteligência artificial substitua, né, cargos, enfim, profissões. A gente precisa olhar com esses olhos pessimistas ou sempre haverá um espaço para o humano e em que medida? É da história da humanidade o medo. As pessoas têm medo de tudo.
pessoas têm medo que chova demais, têm medo que chova de menos, têm medo de não ter dinheiro, têm medo de tirar na loteria e ter dinheiro demais e vir a ser achacado pelos... O medo faz parte da história da humanidade. Me lembra sempre essa questão da tecnologia, me lembra muito um momento da história da economia, em que um dado economista fez uma análise do crescimento da produção de alimentos, do crescimento portanto, da população do mundo, e com isso concluiu que em pouco tempo nós estaríamos, né, nos matando, porque não haveria comida para todos. Né? Não levou em consideração justamente a tecnologia, né, que aumentaria a capacidade de produção. Né? Então, assim, nós não podemos julgar o futuro sem ter em conta aquilo que o futuro vai nos trazer, ou seja, novos elementos para se pensar a realidade que nós estaremos a viver. Eu acho que nós não temos que nos preocupar com o futuro, aquele futuro distante, aquele futuro que nós temos ideia, que é uma coisa ainda meio em torno de neve. Nós temos que nos preocupar com os problemas reais, que esse futuro já está nos trazendo no presente. Né? Isso eu acho que sim. Né? E acho que não é uma questão de se temer. Primeiro, ao meu modesto juízo, é impensável. Né? O ser humano nunca vai ser substituído por uma máquina. Isso está fora de questão. Agora, algumas atividades humanas, sim. Isso é evidente. Né? Já não... No passado, havia pessoas que elas faziam? Elas colocavam uma roda no brinquedo. Né? Era uma produção fabril lá, estilo, enfim, início da Revolução Industrial, a atividade sujeita era, né, costurar o olho de uma boneca. Fordiana, né? É uma coisa fordiana, né? Uma coisa estilo lá Charles Chaplin. Né? Ou seja, isso, obviamente, deixará de existir. Né? O que eu acho que o ser humano precisa se reinventar. Isso sim, se reinventar, procurar o seu lugar no mundo. Esse procurar esse lugar no mundo vai produzir ansiedade. Por quê? Porque está num processo de transformação que as pessoas efetivamente não sabem ainda onde isso vai estar. E aquela tendência, né, que no passado nós tínhamos, de que, né, se eu fosse perguntado quando eu tinha 12, 13 anos, que idade tu vai se casar? Eu acho que eu vou casar com 20 anos. O que tu vai ser? Eu vou ser isso. Quer dizer, as pessoas acreditavam que a vida podia ser planejada de maneira objetiva e é isso, isso é minha vida. Não, acho que nós estamos caminhando para um mundo em que a vida será algo muito mais aberto, muito mais plural, com menos imobilizados, com mais experiências, onde a experiência vai ser um ativo da vida. Eu acredito que os meus filhos, os meus netos vão colecionar experiências e não selos. e acho que isso é uma coisa boa. Portanto, eu acho que não há motivo para ter medo, embora eu saiba que viver é experienciar constantemente o medo, mas não medo em demasia. Né? Né? Professor, agora a gente vai começar então a outra parte, um interrogatório sem direito à defesa, inquisitorial. Aí eu tenho medo, Michel. Aqui eu tenho essa parte, a parte que eu mais temo de toda a nossa fala. Né? Pois é. Então, professor, a primeira pergunta é, um livro que te marcou? Olha, essas perguntas, eu não tenho medo, eu tenho pavor, pânico, né? Porque eu sou uma pessoa que acredito ter mudado muito ao longo da vida. Houve muitos livros que me marcaram. Né? Então, escolher assim é um ato de arbitrariedade, absolutamente de uma auto-injustiça. Mas eu posso trazer um livro que me marcou na última década, de forma muito especial. Né? Que, na verdade, é um livro onde há um conto. Né? O livro chama-se Histórias Abençonhadas, do Miyakoto, que foi o cartão de visitas dele, e que me marcou muito, muito, muito. Se não me engano, por um conto, o nome eu posso ter enganado, mas eu acho que é um rio chamado Tempo. Alguma coisa assim, que conta a história de um menino e seu avô, que acaba por aparecer um outro colorido num conto recente do Walter Ugumãe, também belíssimo. Porque a história do menino com o avô, de certo modo, trabalha justamente o passado e o futuro, que é algo absolutamente magnífico. Isso mudou muito a minha perspectiva da vida e seria o livro que eu diria. E um filme, professor? Um filme imperdível? Um filme imperdível. Também é uma tragédia isso, uma coisa horrorosa de se dizer, né? Mas há um filme, eu vou referir esse filme porque eu acho que é um filme que muitas pessoas não viram,
mas que para um professor é um filme especialmente, um filme muito especial. Chama-se Em Nome de Deus. Só que esse filme ele tem um homônimo, né, que acaba dificultando o acesso das pessoas ao verdadeiro. O Nome de Deus que eu estou referindo é a história do Abelardo e da Heloísa, que é uma das histórias de amor mais bonitas, né, de todos os tempos, e que envolve um professor, né, medievo, né, Universidade de Paris, e da sua pupila, né, que é a Heloísa. É uma história belíssima e realmente eu acho que é um dos filmes mais fascinantes que eu assisti. Qual é a pergunta mais fácil? Sonho? Essa é mais difícil de todas. Essa é mais difícil de todas. Pois é, sonho, eu colocaria sonho assim em duas... Um sonho, portanto, na minha vida, não é? Eu colocaria isso em dois níveis, assim, um nível mais existencial. Eu espero morrer tendo deixado uma vida que faz sentido. Eu acho que esse é o grande sonho, né? Olhar para trás e ver que a vida não foi um acúmulo de bens, né? Mas que a pessoa deixou algo para além disso, né? Eu acho que uma coisa que fique para muito além da existência privada nossa, né? Eu acho que isso... E agora uma questão mais pragmática, hoje eu diria que meu sonho concreto, hoje, para daqui a alguns meses, é escrever mais, né? Eu estou me sentindo muito frustrado porque não tenho conseguido escrever na quantidade que eu gostaria. Eu gosto muito de escrever me faz bem, é uma terapia para mim. E eu não estou conseguindo fazer essa terapia. Então, escrever mais, eu acho que seria para mim algo mais concreto. E uma trilha sonora da sua vida, prof. Eu sei qual não é a sua trilha sonora. Eu vou fazer uma confissão que eu fui buscar o meu orientador no aeroporto em Curitiba, quando ele entrou, estava um sertanejo. E ele, Marião, que coisa terrível. Então eu sei qual não é a sua trilha sonora. Só aí mas umas eu quero quantas saber. páginas vai ter que apresentar para... Não, eu tô lascada, né? Eu busco o professor no aeroporto que tá com trilha sonora sertaneja. Eu venho pra Porto Alegre e começo a fazer essas perguntas pra ele no escritório. Eu tô cada vez mais em dívida aqui. Não, mas é verdade assim, foi mais pra brincar. Eu não escuto sertanejo de verdade, mas enfim, a minha esposa gosta. Todo mundo gosta e a gente acaba escutando diretamente, né? Então não tem escapatória, faz parte, todo mundo gosta disso. Mas assim, eu não tenho uma música, porque também a minha história, eu diria, teve muitas trilhas sonoras. Na minha infância, né? Meu pai tocava violão, teria coisas que eu lembraria. Na minha adolescência eu peguei final da década de 80. É uma década assim, de gênios da música brasileira, etc. E depois na vida adulta, né, outras paixões. Mas assim, tem uma música que me marcou muito, mas muito mesmo, né, em função de vivências que eu tive a partir do início do meu doutorado fora do Brasil, que foi a nona sinfonia. Eu acho que se eu pudesse escolher uma música, na verdade, uma sinfonia, mas não deixa de ser um lato sensu música, não é? Portanto, eu acho que não há nada mais belo, né, que tenha sido feito pelo homem do que a nona, em termos musicais, né, do que a nona sinfonia. Para mim é de uma coisa maravilhosa. E eu digo isso também por um aspecto muito particular. Quando caiu o muro de Berlim, né, eles tinham que registrar aquele momento. Né. O que eles fizeram? O refrão da nona é Freude. Freude é alegria em alemão. Tá? Eles chamaram músicos alemães que estavam fora da Alemanha em função da guerra, são uma grande maioria judeus, para tocar no portão de Brandenburgo. Montaram um grande palco e celebraram a queda do muro com uma música, a nona sinfonia. E em vez de cantar Freude, alegria, cantaram Freiheit, que é liberdade. Isso é algo que por si só fala, né? Não é só uma música, né? É também quase uma forma de ver o mundo. É uma coisa muito bonita. E agora uma pergunta que essa eu acho difícil, um medo. Eu tenho medo dessas perguntas de vocês. O agenda aqui, um amigo que já... Não, na verdade, sim, eu confesso que eu não sou uma pessoa que pauta minha vida por medo, nunca pautei minha vida por medo, eu não sou uma pessoa medrosa, não. Claro, medo todo mundo tem de coisas pequenas do dia a dia, etc., mas eu não tenho medo. Que a mulher não entrega a tese. Eu tenho medo que é mais... Esse é o medo. Muito medo.
muito medo, mas compartilhe com ela. Mas a verdade é a seguinte, é que quando a vida nos presenteia com filhos, nossos medos passam a ser nossos, né? Ou seja, eu acho que o maior medo de um pai é não ter condições de dar a segurança necessária para os seus filhos. Eu acho que esse é o medo que qualquer pai tem. O resto, e principalmente depois que nós tornamos pais, olha, bom fazer um bom seguro de vida, para que caso alguma coisa aconteça comigo, eles estejam melhores. Ele tem um perigo de isso gerar outros riscos secundários, né? Mas, brincadeira à parte, a verdade é que a gente passa também a ter outros medos, né? Prof, uma palavra que te define? Também são perguntas terríveis, né? Mas assim, difícil, pergunta muito complicada. Esse tipo de pergunta que se faz em seleção de candidatos aí eu sou perfeccionista. Essa coisa mais ridícula. Agora, falando sério mesmo, eu acho que se eu fosse escolher uma palavra, talvez fosse abertura. Minha vida toda eu busquei ser uma pessoa aberta, né? Aberta a tudo, ou seja, aberta a críticas, aberta a novas formas de viver, aberta a experimentar novos pratos, aberta a conhecer novos lugares. Em regra, quando escuto algo diferente, eu experimento antes. Eu acho que essa abertura me fez conhecer muitas coisas bonitas, né? E me fez uma pessoa melhor. Né? Então, acho que se tiver que definir alguma coisa, eu diria isso. Né? E o que te irrita? As perguntas. Tenho que responder vocês dois. Mas acho que aqui eu tenho condições de responder de forma mais objetiva. Acho que o que mais me irrita, né, é o comportamento que não considera o outro. Ou seja, acho que poderia se definir como falta de educação, mas no sentido de uma vida egoísta. Ou seja, é o sujeito que arranja uma frestinha para cortar uma fila e entra com o seu carro lá adiante. É o sujeito que se atrasa, desconsiderando completamente o tempo da pessoa que está esperando ele, está ali sentado desde o início e chega atrasado como se aquilo não fosse nada. Ou seja, me irrita profundamente pessoas que vivem o mundo como se o mundo girasse em torno delas. Isso eu acho que é uma coisa assim, eu acho desprezível e lamentavelmente é recorrente no nosso país. Né? Eu acho que eu gosto muito do nosso povo, mas eu acho que nós temos que ser um pouquinho mais, enfim, pensar um pouquinho mais para além do nosso umbigo. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser revisto. Né? Agora uma pergunta mais fácil, prof. Sua comida preferida? Eu sou gaúcho, né? Ou seja, e gaúcho gosta de carne. E eu, nesse aspecto, sou uma pessoa bem tradicional. Eu gosto muito de carne, de um churrasco, ok? Uma forma de definir. Né? Eu acho que a carne assada na brasa, em geral, nas suas mais variadas formas, para mim é algo especialmente... Porque não é só um alimento. É um alimento de identidade. Né? E eu acho que isso, né, perdoe-me, né, os defensores dos animais, eu também defendo, mas aqui eu faço uma pequena concessão. E uma saudade? Uma saudade, olha, saudade das experiências que eu tive fora do Brasil. Tenho muita saudade, tenho saudade também da minha infância. Eu acho assim, que viver bem é espalhar saudades, né? Eu penso isso, eu acho que uma pessoa que sabe viver bem é alguém que deixa saudades. Uma pessoa que não sente saudades de nada é uma pessoa que tem que repensar a forma que está vivendo. Eu tive uma infância muito boa, uma infância maravilhosa. Eu tenho muita saudade da minha infância, tenho muita saudade da minha adolescência. Mas também, quando eu saí do Brasil para estudar fora, isso, para alguém que teve a origem que eu tive, foi uma revolução na minha vida e isso me marcou muito. E tenho também muita saudade daquele tempo, que foi um tempo em que eu tive experiências muito diretas, seja eu sozinho, né, vivendo coisas que eu nunca esperava viver, me virando do jeito que dava, e isso me colocou em situações muito bonitas, que eu tenho muita saudade ainda hoje. Mas eu tenho muitas saudades, né? Acho que os portugueses também nesse aspecto são maravilhosos, porque cantam muita saudade, né? E isso não é uma coisa ruim, isso não tem melancolia nisso. Só canta a saudade quem teve algo para sentir falta, né? E a última pergunta é a sua maior realização? Bom, a minha maior realização, na minha forma de ver, né? Porque afinal de contas isso também é algo extremamente pessoal, né?
é que eu julgo que consegui viver até hoje a partir daquilo que eu acho que deve nortear a minha vida. Ou seja, eu julgo ter conseguido ser fiel àquilo que eu acho que eu devo ser fiel. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que me preocupei muito com forma de viver. Pelas minha fala você deve ter percebido isso, né? São coisas muito importantes para mim, mais do que produzir coisas do mundo, é como a gente vive as coisas do mundo. Então eu sempre fui muito rigoroso comigo. Eu tenho um superego tamanho gigante, eu sou muito rigoroso e obviamente isso produz sofrimento, né? Eu sou rigorosa, produz sofrimento, né? Então, para a gente viver bem e estar bem, a gente tem que viver, digamos assim, o nosso código de integridade, né? Auto-compliance, né? Auto-compliance. Então eu tenho um código de integridade, um auto-compliance, e eu acho que eu estou conseguindo viver isso. Portanto, a maior realização, eu acho que eu tenho conseguido chegar até aqui, frequentemente com problemas, tentando resolver as coisas que me escapam, etc. Mas de forma minimamente razoável e ter hoje construído a família que eu construí. Eu acho que objetivamente para mim o meu maior tesouro é a minha família. Definitivamente. O resto, o trabalho, as amizades fazem parte de um conjunto de coisas, mas a família para mim é o meu maior tesouro. Professor, para encerrar, a gente sempre pede para o convidado indicar um vinho. E como o professor tem uma experiência portuguesa aí, né? O senhor já confidenciou que a fidelidade nos vinhos não é muito forte, mas... Justo. Mas assim, eu tenho uma fidelidade muito grande a Portugal. E a isso sim, eu tenho um carinho muito grande com Portugal. Embora a minha ascendência seja também portuguesa, indiretamente portuguesa, mas não estaria a minha ascendência em Portugal, né? Marcando mais fortemente não seria Portugal, mas o carinho que eu tenho, a gratidão que eu tenho, muito do que eu conquistei na vida se deve a Portugal, e não poderia ser também em relação aos vinhos. Eu bebi muito vinho em Portugal. Só que Portugal tem uma particularidade, existe milhares de rótulos diferentes, né? Pequenas vinícolas, a vitivinicultura em Portugal é uma coisa assombrosa. Então eu estaria sendo extremamente injusto dando uma marca de um vinho especial. Uma região, gosto muito do Alentejo, gosto muito dos vinhos do Alentejo, adoro os vinhos do Alentejo, diria. E eu recomendo isso, bebam vinhos do Alentejo. Né? E o vinho do Porto também. Eu tenho que confessar que eu sou um admirador de muitos bebedores de vinho. Não gosto do vinho do Porto, né? Porque ele é mais rigoroso, etc. Mas eu gosto muito do vinho do Porto. Então também recomendo. Muito bom. Então, muito obrigada, professor Fábio Dávila, pelo seu tempo, pelas suas palavras, sempre especiais, sempre espetaculares. Já agradeci muitas vezes pessoalmente para você, né, entre nós dois, todo o carinho que você tem por mim, sempre teve toda atenção comigo, mas agora também registro ao vivo, né, e assim para todos, que eu tenho muita gratidão por você ter me recebido aqui em Porto Alegre, acreditado em mim e acolhido de braços abertos, então muitíssimo obrigada por isso, e seguimos juntos. Obrigada. Obrigado, Manuel. Um brinde. Um brinde. Olá, tudo bem? A dica de hoje é de vinhos de verão. Eu vou começar com um Sauvignon Blanc. Esse aqui é o Olas, da Finca Las Moras. Um vinho que apresenta uma boa acidez, uma fruta muito gostosa e um frescor na medida. É um vinho de cadeira de praia, pé na areia, e para rolês mais elegantes, eu indico o Leida Rosé de Pinot Noir. Esse aqui é um vinho do Chile muito legal. Super aromático, expressivo, harmoniza muito bem com comidas leves, um pôr do sol, uma festa bem elegante, um banho de piscina. É um vinho bem bonito. Fica a dica, bom verão. Tchau!